E o nosso canal, Portal Doctor TV, tem o prazer de conversar hoje com o Dr. Denis Martins. Ele é dentista, especialista em próteses. Ele conversa com a gente hoje a respeito do coronavírus com relação à atividade dele, né, de dentista, porque a gente sabe, tem muitas pessoas que têm preocupação no momento de dor, no momento de emergência, o que fazer, né? Então a gente conversa hoje com o Dr. Denis. Obrigada, Dr. Denis, pela sua participação aqui no nosso Obrigado canal. pelo convite. Então, estamos no meio da pandemia, temos essa preocupação do que fazer, se sentimos uma dor de dente, como é que funcionam esses riscos, o que o senhor tem para nos orientar nesse sentido? Bom, primeiramente a gente tem que qualificar um pouco o paciente que vai chegar até a gente, né? Evidentemente que a dor de dente é uma emergência médica, odontológica, não tem como ela ser negada ao paciente. Existem alguns procedimentos que são considerados como emergências odontológicas, eventualmente um dente fraturado, talvez ele não seja tão imediato como uma emergência, mas se ele ferir a gengiva ou ferir a mucosa, ele tem que ser tratado como uma emergência. Às vezes uma coisa até mais simples. Então, é difícil você qualificar qual é a emergência do paciente. Mas, de qualquer forma, a dor de dente é a principal delas e ela precisa ser, eventualmente, tratada. Isso é importante porque o próprio paciente que já está numa situação de estresse, né, de receio, somar isso, uma dor de dente, além de ser um fator psicológico, para a saúde dele também não vai fazer bem. Então, é importante que ele tenha esse suporte do dentista e que o dentista dê para ele todas as seguranças de controle de ambiente. Então, doutor Denis, uma dor de dente é algo assim bastante difícil. Se a pessoa não consegue conviver, precisa de um dentista, porque é uma situação difícil. Dor é sempre muito difícil. Claro, as pessoas buscam alternativas de medicação e tal, para tentar não estar presente do dentista. Por quê? Porque tem aquela preocupação, estou com a boca aberta, né? Como é que fica a segurança? O que o senhor nos fala a respeito disso? Alguns estudos recentemente mostraram que no dorso da língua, na língua tem os receptores que são os mesmos para o SARS, né, que é o mesmo para o Covid-19, que é o ACE2, né, um dentre eles. Então o vírus ele tem uma prevalência nessa região, na parte da boca, evidentemente, toda, e também nas glândulas salivares. Então, o paciente que chega assintomático, se ele estiver contaminado, vamos supor que ele tivesse algum parente, alguma pessoa que tenha Covid. Essa pessoa, até ela ser internada, muito provavelmente a cadeia de contaminação já foi dissipada. Ele pode ser assintomático e pela saliva dele, que em casos de pacientes, a porcentagem de positividade na saliva chega a 91,7% de Covid. Esse paciente, ele chega até o consultório assintomático, sem saber que está com isso, e o dentista tem o papel fundamental de considerar que todos os pacientes são pacientes de potencial risco. Risco para quem? Para não contaminar o próprio profissional. Consequentemente, se você protege o próprio profissional, você protege o próprio paciente. Então, a grosso modo, a gente tem que entender o seguinte: o paciente chega até o dentista, ele deve, a princípio, tomar uma série de cuidados de saber se ele teve contato com pessoas previamente contaminadas, se ele teve, eventualmente, uma febre, ou se ele tem febre, ou se ele tem mal-estar, alguma síndrome gripal, né, que caracteriza a Covid. Se for apresentados esses casos, tem que relatar ao dentista. O dentista não vai deixar de atender ele por conta disso, mas o dentista precisa saber desse tipo de situação. Então, o primeiro passo deve ser, a pessoa tem que entrar em contato com o dentista, fazer contato, explicar a situação toda, para então receber um encaminhamento correto. Porque por mais que a gente trate o paciente com Covid ou sem Covid, com todos os EPIs e tudo mais, é fundamental que o dentista tenha ciência disso. Não quer dizer que eu vou aumentar
a precaução com o ambiente, mas eu vou aumentar minha vigilância. Né? Não posso negligenciar, por exemplo, que ele pode entrar numa sala de recepção e contaminar o ambiente anterior à minha sala, né? Ou aos pacientes que poderão eventualmente chegar depois. Então tem todo um protocolo para você fazer isso tudo. E aí o paciente vem aqui, atendido, a dor de dente ela tem que ser, muitas vezes, ser feita localmente no dente, né? Medicação, muitas vezes ela protela um pouco o problema, mas ela não vai resolver a situação. Ainda mais especificamente numa dor de dente. Então, a gente precisa, muitas vezes, intervir dentro do dente, ou removendo o fator causal, ou criando uma condição de aquilo lá seja amenizado para um posterior tratamento, ou eventualmente tratamento definitivo. Mas ele tem que avisar, a gente tem que ter todo esse cuidado também. Como é que funciona a segurança do dentista? Porque, claro, o que a gente pensa do outro lado, né, doutor? A gente pode ter todos os cuidados, conhecer seu próprio histórico, mas fica aquela preocupação, como está o dentista, já que ele trata pessoas diferentes em momentos diferentes? Algumas precauções são essenciais que foram recomendadas pelo próprio conselho e internacionalmente estão sendo usadas. Primeiro, a gente pode deixar em duas partes principais, a parte relacionada ao paciente e a relacionada com o ambiente. Com relação ao paciente, o dentista vai ter que fazer uso dos EPIs. Então, nós temos que usar gorro, né? Os óculos de proteção, aí variam diversos formatos, alguns que vedam totalmente a face, outros que são um pouco mais abertos, né? Até porque fere bastante quando fica muito tempo. Duas máscaras, preferencialmente, a PFF2 e a N95, o 95 é o nome internacional, e uma cirúrgica por cima. E por cima disso o face shield, que é aquela proteção de acetato. Né? Então a touca, o óculos, as duas máscaras, o face shield. Poxa! O jaleco que a gente usa normalmente sobreposto por um descartável. E as luvas. Protege, evidentemente, por causa do chão, né? E as luvas. Isso garante que eu não me contamine. Pelo menos diminui muito a chance de contaminação. E, consequentemente, evita que, se eu estiver contaminado, passe para o paciente. Sim. Né? Então, a gente cria os dois lados de proteção fazendo isso. O paciente tem todo o cuidado com a parte de higienização do ambiente todo, mas o principal é a gente criar essa relação direta entre boca do paciente e a minha contaminação, seja Sim. de um lado para o outro. E aí a segunda parte vem a questão do ambiente. Qual que é a forma de propagação do vírus? Ela é baseada no spray, ou seja, quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra. E quando ela está dentro do meu consultório, e eu tenho que levar isso como uma possibilidade de ele ser positivo, da Covid, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma proteção a mais para evitar que quando eu use a nossa caneta, né, o que o pessoal chama de motorzinho, e aquela água, ela bata no dente, ela vai criar um spray inverso. Vai ficar uma névoa, né, uma poeira assim, líquida. Aí é que entra o ponto da gente entender o quanto tempo que ela vai ficar dentro do consultório. Então, a recomendação é você deixar o consultório ventilado, aberto, uma janela eventualmente, não ficar com ar-condicionado, né? Tentar criar uma pressão positiva dentro do ambiente para que o ar saia, né? Se for possível, ligar os ventiladores, o ar-condicionado, alguma coisa assim. Sim. E, complementarmente, as empresas estão desenvolvendo alguns produtos para aumentar essa proteção. Então, existem algumas plataformas com umas superfícies transparentes que você coloca sobre o paciente, né, na qual você trabalha por baixo, o que é um pouco difícil, porque acaba juntando o spray ali naquela região, você tem que ficar limpando todo o tempo. Existem agora uns sugadores mais largos que ficam apoiados na parte inferior aqui do paciente para poder puxar o sugar. Então, o que a gente tem essa preocupação é de criar esse ambiente da névoa que depois seja controlada. Aí a gente vai entrar com os produtos de limpeza quando o paciente termina. Então, isso implica no uso dos álcoois, o álcool 70, outras substâncias à base de hipoclorito e outras diversas no mercado que a gente tem para isso.
E tem que ter um tempo entre um paciente e outro, porque isso precisa decantar, né? Precisa assentar. E isso tem um tempo, né? Para que você possa ter segurança de que não está mais no ar. O que é importante, por exemplo, da mesma forma que um médico, quando ele faz a intubação do paciente, que é a parte mais perigosa da contaminação, porque é diretamente com aquilo, apesar da carga viral ser maior, mas é uma área preocupante, a desinfecção da UTI, por exemplo, ela é feita pensando do chão ao teto. Né? Aqui é impossível você passar álcool no teto todo, alguma coisa assim. Então é preciso ter um espaço, pelo menos, de 1 hora de atendimento entre paciente e outro, janelas abertas, faça a ventilação, passam-se os produtos em todas as áreas onde eu tive contato ou onde há a possibilidade de alguém ter contato, e aí depois você garantir que o próximo paciente possa entrar com segurança. muito mais segurança. O risco todo está em você Olha, passar que próximo a isso. operação, hein? Que loucura. Não é fácil, viu, para conseguir atender. Uma das coisas que são preocupantes, por exemplo, pacientes em vulnerabilidade. Né? Pacientes que não têm acesso ao dentista. Por exemplo, eu estou em São Paulo. São Paulo é um centro que tem muito recurso para isso. Apesar de algumas áreas ter um pouco menos, mas é um lugar, na grande maior parte, você consegue ter bastante recurso. Mas em algumas partes do Brasil isso não acontece. Então, a gente sabe que essas áreas dos pacientes mais vulneráveis, se tiverem algum tipo de problema, se ainda tiverem Covid associado, vão ser pacientes que vão ter um pouco mais de dificuldade, pelo menos de resistência para esse tipo de situação. Sim, com certeza. Difícil. Ainda, se for pensar em termos de hospitais, né, um paciente, vamos supor um paciente que está com Covid na UTI. A higienização bucal é uma coisa muito complicada. Fazer higienização através de escovas, o paciente que está entubado e consciente, ou não está entubado e está consciente, ele tem uma certa autonomia para poder fazer essa higienização. O paciente que está entubado não tem. Então isso depende de um terceiro para poder fazer isso. Tem uma lei tramitando já há um bom tempo que estipula a necessidade, a obrigatoriedade de ter um dentista dentro das UTIs. Porque você assim diminui o risco de infecção hospitalar de origem oral. Associada. Bom, e aí, fazendo até uma observação a partir do que o senhor está falando, isso é uma medida importante e ela já foi iniciada antes do Covid, porque ela é necessária como uma terapia conjunta dentro de um espaço hospitalar onde há atenção também com a boca, né, com as infecções que acontecem a partir da higienização bucal e do acompanhamento dos pacientes. É muito importante, né, doutor? Alguns hospitais já implementam isso de uma forma anterior a uma obrigação legal, né, para se fazer isso. Tanto é que alguns hospitais que tratam de pacientes cardiológicos preconizam o tratamento de profilaxia, né, e solução de problemas de focos infecciosos antes de cirurgias cardíacas. Então a gente está falando de uma região da boca que numa situação crítica chega a ter 400 tipos diferentes de bactérias. Então como você consegue controlar isso? Né? Um antibiótico não resolve isso, um só, para todo esse tipo de bactéria. Então o controle da higienização é muito importante porque ela por si só já reduz a contaminação bucal, que é impossível você eliminar a bactéria da boca. Isso não tem como. Claro. Não, ela vai Bom, que fique aí um pedido, vamos ver, né, se essa medida passa e vamos ver se isso vira realmente uma rotina. Porque eu não tenho dúvida, a saúde começa na boca, né, doutor? Precisa-se ter muita atenção nesse sentido. Uma outra, vamos, para a gente encerrar aqui, uma pergunta que, como o senhor trabalha com a área de próteses, etc., a pessoa às vezes quebrou a prótese, teve um problema, o pivô, a capinha, não sei, hoje tem tantas coisas, caiu, o que faz? Qual é o nível de urgência, né? Porque também é uma situação, às vezes, muito delicada, não consegue comer porque teve algum problema com a sua prótese. O que se orienta? Como eu disse, se for é difícil você qualificar o que é uma urgência ou não, uma emergência ou não, por conta de um dente estético, por exemplo.
Mas tem que pensar que não tem como você deixar de criar um suporte para o paciente. Existem alguns dentistas, né, eu já fiz isso inclusive, em que eu fui até a casa do paciente para poder fazer reparos. Então, e foi um caso muito específico até de uma senhora que me ligaram falando que ela tinha soltado um dente. Eu me pontifiquei aí, porque ela não podia sair de casa, uma senhora já idosa. E eu cheguei, me paramentei da mesma forma que eu me paramentaria dentro do consultório, externamente à casa, e ela estava com uma sonda de oxigênio. Então, assim, ela não poderia sair de lá de forma alguma. De Né? jeito nenhum. E eu também não posso deixar essa paciente, por mais que seja, não fosse nem questão de estética operar um dente da frente, mas, Sim, mas machuca, fere o lábio. Claro, claro. Se o paciente quebra uma prótese, que é um paciente de risco e não pode sair de casa, é viável fazer um atendimento domiciliar. Agora, se é um problema que você precisa ter água, brocas, algum tipo de procedimento, você vai recomendar ao paciente que a gente vai ter que seguir as mesmas recomendações de uma emergência comum. Vai ter que chegar aqui, se paramentar todo, fazer todo o procedimento. E não tem como fugir, né? Tem que fazer. O paciente não pode ficar sem, eventualmente, uma peça que machuca, não mastiga. Sim, doutor, claro, claro. Eu não tenho dúvida que as suas orientações, tirar dúvidas sobre esse assunto é realmente muito importante. Eu agradeço muito, doutor Denis, a sua gentileza por estar aqui com a gente conversando, tá? Obrigada. Então, a gente vai ficar por aqui. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, porque vocês já sabem, o nosso canal é um canal de saúde aqui no Portal Doctor TV. Eu vejo vocês no próximo vídeo.